Irmãos, para a gente ser diligente, para aproveitar o tempo, Deuteronômio, capítulo 28, do versículo em diante. Quando você vai achando, eu já vou orando, Pai, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. A palavra oficial da noite que o Senhor vem usar conforme a Tua vontade, ó Deus e Pai, sempre pedindo-te perdão pelos pecados cometidos que eu entro na Tua presença em nome de Jesus, e assim que o Senhor possa usar para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, 28, do 1 ao 14, está escrito assim, de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém. Igreja, pode ser. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Vocês vão entender. Tá? Versículo 1 e versículo 2. A mensagem: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Certo? Guardar aqui é o que? Praticar, viver. Tá? E quando Deus prometeu de exaltar, exaltar aqui é o que? Colocar por cima da poder. Se eles obedecessem. Olha que bênção. Então o problema de Israel não era com os inimigos, era com Deus. Isso é um princípio que nós precisamos de entender. E para nós também, é lógico, eu não vou dizer que para nós hoje é como era para Israel tudo. Não, não é tudo. Mas o princípio sim, de obediência. Por exemplo, o cristão,
ele tem ou não que guardar a palavra de Deus para ser abençoado? Não é só para ser abençoado. Quando eu falo abençoado, é para Deus fazer o que ele tem que fazer na vida do cristão. Ele vai fazer por meio Da obediência. Da obediência. Ele guardar a palavra, praticar. Então há essa condição. Nesse sentido, não muda. Agora, preste atenção. Vamos dar uma olhadinha no versículo 15, que não foi lido, falando das maldições. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então a gente vê que Deus ele sempre colocou condições. Então, lógico, qual que é o propósito de Deus? Nesse sentido, exatamente, nesse sentido não muda. Era e continua sendo abençoado. Porque Deus ele é abençoador por natureza. A gente observa isso também. Mas ele também é castigador por natureza. O mesmo Deus que abençoa, amaldiçoa. A gente vê isso aqui, claramente. Então, obediência é sinônimo de bênção. Desobediência é sinônimo de maldição. Certamente. Agora, ainda assim, porque isso é importante. Verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se vocês obedecerem, essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Se vocês derem ouvidos. Verso 3: bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Ou seja, abençoado, né? Versículo agora 16, vamos lá. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, caso houvesse desobediência. Então, eles seriam abençoados na vida comum deles, em sociedade e também em tudo que eles fizessem. No campo, na vida ali, né, onde eles trabalhavam, na agricultura, cuidando dos animais, das plantações, eles seriam bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Então Deus colocou as duas questões diante de Israel. Isso tem a ver com a vida do cristão hoje ou não? Tem a ver. Tem a ver. Quer dizer que é da mesma forma, mas tem a ver. Porque se não fosse para ser assim, seria como? O cristão obedece então e é punido depois? Entendi. É lógico, o cristão, pela obediência, ele é bem seguido. Mas isso não quer dizer que ele é abençoado. Não. Ele é abençoado. E outra coisa, se a gente for conversar com os que aqui estão, todos têm história de bênção e de castigo. Todos têm. Então isso é uma realidade, né? Em certo sentido, em proporções diferentes, mas a natureza da questão é a mesma, certo? Então, verso 4 agora: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 18: maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha só, bênção e maldição. A gente está vendo claramente, por isso que eu estou fazendo essa dinâmica, não é? Verso 5: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Cesto aqui porque haveria o quê? Colheitas, fartas. Os cestos onde
os cereais, onde o fruto da terra era colocado, estariam os cestos sempre cheios. Então, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, porque a amassadeira, no sentido aqui, era o quê? A bacia onde se fazia a massa, não é? Onde colocava o trigo, por exemplo, a farinha ali, né, para misturar com água, azeite e fazer a massa, né? Então essa massa era feita, o alimento era preparado na amassadeira, essa bacia onde se amassava, né, ali para fazer o alimento, o pão. Então não faltaria colheita abençoada. A cozinha da casa deles seria uma cozinha sempre farta, não faltaria alimento. Verso agora 17: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Verso 6: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O que significa isso? Bendito vocês serão em tudo, ou seja, tudo que eles fizessem seria abençoado. É o significado aqui de entrar e sair, certo? Se eles fossem para a guerra, eles seriam bem-sucedidos na guerra, certo? Na ida, na guerra, na volta, e em tudo, não é só guerra, estou dando aqui um exemplo, né? Em tudo. Então, esse entrares e ao saíres, em tudo que eles fizessem, eles seriam abençoados. Agora, versículo 18, ou melhor dizendo, 19: maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Está vendo? É a mesma coisa, só que no sentido de obediência, bênção; desobediência, maldição. Verso 7: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Verso 25: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Então, a gente está vendo aqui que Deus, Ele tinha um plano para Israel, um plano de bênção. Mas caso Israel fosse rebelde a ele amaldiçoaria. E se você for ver a lista de bênçãos aqui, de maldições, a lista de maldições é maior, e bem maior. Então, a gente tem que perceber essa questão, certo? Verso 8, vamos continuar. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 33 e 34: o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Então quer dizer, a gente viu aqui, caso eles obedecessem, quem que ia correr? Israel ou o inimigo? O inimigo. Mas se Israel desobedecesse, o inimigo ia
fazer? Escolher. Israel correria. Iria por um caminho e fugiria por 7. Ou seja, essa expressão significa: vocês organizarão um ataque, mas fugirão desorganizadamente. Dando a ideia de pavor terrível. Não é? E no versículo de número 8, foi falado aqui o verso 33 e 34. Não é? Quem que ia comer a plantação deles? Eles plantariam e o povo estranho ia comer. Não é? E eles ficariam enlouquecidos. Já pensou, irmão? Irmãos que estão aqui, você trabalha e na hora de você usufruir do seu trabalho, outro vem e leva para você. Dá para enlouquecer. Olha só, esse é Deus. Ah não, pastor, esse Deus aí é do Antigo Testamento. Larga isso para lá. Vem para cá, né, para o Novo Testamento, né? As mensagens de Jesus. Esse é um argumento coerente? Observe, se Deus, Ele faria isso com o povo e com a gente, Ele, caso a gente desobedeça, Ele vai fazer de forma diferente. Então Deus está sendo injusto. É aquela história, os tempos mudaram, mas a essência de Deus é a mesma. A essência. Por que lá ele abençoava de uma forma e castigava de forma dura, e hoje ele não vai fazer isso? A gente não pode brincar, porque Deus, na sua natureza, esse texto não é para colocar medo, é para colocar temor, é para apresentar Deus em sua face, assim como ele se apresentou para Israel. E ele queria por isso o mal de Israel? Não, queria que Israel temesse ele. Essa é a questão, entendeu? Então a gente vê também aqui no verso 49, 50 e 51, vamos lá. Do 49 ao 51. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Olha só o que aconteceria. Porque se Deus ele permitisse Israel prosperar no pecado, se ele permitisse isso acontecer, ele estaria sendo Deus. O que a gente tem que ver aqui é o quê? É o amor de Deus. Para que Israel não fosse como as outras nações da terra de Canaã, que viviam na idolatria, na prostituição, nos sacrifícios a ídolos, sacrificavam crianças, etc., e tantas outras abominações. Então o que Deus queria com isso era um povo separado. Essa era a questão. Hoje também, nesse sentido falando, não é muito diferente para nós. O que a igreja é separada? O nome, eclésia, ele tem esse significado.
um povo chamado para fora, para servir a Deus, uma assembleia, porque tem que ser, sempre teve que ser assim. O povo de Deus tem que ser separado, porque o mundo vive as suas práticas desordenadas, contrárias à palavra de Deus. Por isso que Deus ele tem que separar, como separou Israel e hoje separa a igreja, um povo para ele, para que esse povo ande segundo as suas normas, estatutos, mandamentos, ensinamentos. Essa é a visão, né? Então, é isso. Agora vamos aqui para o verso 9, Deuteronômio, ainda 28, capítulo 28, verso 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Do verso 45 ao 47 agora. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Verso 47, 1. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Olha só, não é? Então, olha só, se eles não guardassem os mandamentos, o que o Senhor faria? Ao verso 46: serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Ou seja, isso vai ser uma prova, um testemunho meu de castigo contra vocês, seus filhos, para sempre. Olha só. Agora, interessante que no verso 47 ele continua enfatizando: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. A gente tem que servir a Deus com alegria e bondade de coração, não é com aquela má vontade, de qualquer maneira. É um detalhe interessante. Tem que servir a Deus com alegria e bondade de coração, porque Ele é o Senhor e Ele prepara para nós o melhor. Ele cuida de nós como ninguém. É natural Ele querer de nós esse servir a Ele com alegria e bondade de coração, sinceridade, né? Mas Ele faria isso por quê? Para o final do verso 47, porque no tempo da prosperidade eles não reconheceram isso, se afastaram de Deus. Ou, no caso, eles desobedeceram. No tempo da prosperidade eles afastariam do Senhor, não reconheceriam que Deus os abençoou e se afastariam no sentido de desobediência, né? Caso eles fizessem isso, se eles se afastassem do Senhor, desobedecessem ao Senhor, não reconhecendo o Senhor no tempo da prosperidade, essas coisas aconteceriam a eles, esses castigos. Então esse detalhe aqui me chama a atenção. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer a Deus também no tempo da prosperidade, da bênção dele. E é natural, às vezes, a pessoa, isso acontece muito no meio cristão de modo geral. Na hora da bênção, o ser humano é muito tentado a se esquecer de Deus, porque quando você está sendo abençoado, porque Deus falou isso aqui no verso 47. Quando a pessoa está sendo abençoada, dinheiro, saúde, né, está bem,
Se a pessoa não vigiar, a carne vai pedir que você a alimente. Então, se a gente alimentar a carne, a gente se desvia de Deus. E aí, no tempo bom, a gente esquece de quem nos abençoou. E Deus vai permitir que alguém, trazendo os nossos dias, como era o povo de Israel trazendo os nossos dias, Ele vai permitir que uma pessoa, com a bênção dele, com a prosperidade que Ele deu, se desvie dele e tenha sucesso. Ele não vai permitir. Então isso que ele tem que vigiar. Se Deus Ele está me abençoando, ou qualquer de nós, o que a gente tem que fazer? Deus tem me abençoado, bendito seja o nome do Senhor. A minha carne nessa hora de uma bênção, de uma prosperidade, vou colocar aqui mais avantajada, né? A minha carne nessa hora, ela vai pedir o quê? Para mim, pecar, alimentá-la. Aí é a hora que eu tenho que olhar para cima e falar: Senhor, eu estou aqui lutando contra a minha carne. Isso é um conselho para nós, de acordo com o verso 47 do Deuteronômio 28. A minha carne está pelejando aqui para me levar ao pecado, Senhor. Eu estou bem. O diabo está enviando, Senhor, os desvios para mim. Ele está me tentando, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor possa me fortalecer, porque o que eu tenho, o que eu recebi, o que eu sou, tudo isso veio da Tua mão. Me fortaleça, meu Pai, para que eu vença essa tentação. E em vez de louvar a Satanás, eu vou estar louvando a Ti, porque de Ti é a minha bênção. Eu não vou me desviar do Senhor, eu não vou me afastar, meu Pai, mas eu reconheço que a minha carne, meu Pai, como a Tua palavra diz também, ela é fraca. Senhor, me ajude nesse momento, para que eu não dê mau testemunho, porque quem me exaltou foi o Senhor. Me ajude a permanecer na Tua exaltação, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é um ponto interessante, porque Deus não vai permitir isso acontecer. Vai prosperar alguém e a pessoa depois vai gozar a vida com a prosperidade dele, como se fosse algo pessoal dela, né? Ela tira Deus de cena. Deus não vai permitir isso acontecer. São detalhes, né? Vai para Deuteronômio capítulo 29. Um outro detalhe interessante, versículo 16 em diante, depois a gente volta lá. Capítulo 29, versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir a outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa amarga. Verso 19, ó. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e bebedice. Esse é um conselho primordial. Anote esse versículo. Eu vou ler de novo, 19. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo:
terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então, a pessoa fazendo coisa errada, e ela dizer para ela mesma que ela vai ser abençoada, quem coloca isso na mente da pessoa? Se não vem de Deus, é o que o irmão falou, diabo. E ele disse que não haja ninguém no meio de vocês que faça isso. Em outras palavras, porque eu não vou abençoar, eu não vou fazer isso, ainda que a pessoa fale, eu não vou fazer isso. Pelo contrário, preste atenção, vamos continuar, verso 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e os seus zelos sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Não adianta a pessoa falar, mesmo fazendo isso, Deus vai me abençoar, porque Deus sabe do meu coração. A gente ouve muitos por aí, né? Deus sabe mesmo. Mas olha aqui, o que estava reservado para quem fizesse isso. Então o diabo coloca na mente da pessoa que ela vai ser abençoada pecando, e Deus fala que vai julgar severamente. Olha só a distinção, como o ser humano às vezes se engana e vai para um outro caminho. E o diabo ele quer fazer isso mesmo. Ele quer que um cristão desobediente ache que Deus vai abençoá-lo, para que ele possa ir levando essa pessoa para o caminho da perdição cada vez mais. Então que não haja isso no nosso meio. A Bíblia está falando com nós nesta noite. Deus não vai abençoar perverso, ou pessoa que esteja na perversidade, no pecado, e não queira rever os seus conselhos, quer continuar e achando que Deus vai abençoar. Então isso é algo do inimigo de Satanás, tá? Vamos voltar para lá para a gente não perder o rumo da caminhada. A gente parou no versículo de número 10. 10, Deuteronômio 28. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra do Senhor, sob juramento que teus pais prometeu dar. Então, bênçãos. Isso aqui é uma repetição praticamente, né? De serem abençoados, né? Na vida, no campo, no trabalho, etc. A família, né? Seria abençoada. Interessante, me chama a atenção aqui no versículo de número 10. No finalzinho, o Senhor disse que faria com que os povos da terra tivessem medo de Israel. Olha só, tudo isso Deus faria. Deus faria isso. Agora olha só o verso 65. Com relação ao medo. 65, mais no finalzinho. Nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, medroso, né? Olhos mortiços e desmaio de alma. Quer dizer, Deus faria com que eles tivessem medo, se eles desobedecessem. Se eles obedecessem, os povos temeriam Israel. Olha a diferença, né? Também. Então essa é uma questão que a gente vê claramente. Quando Israel, nos momentos em que Israel obedeceu a Deus,
Israel foi ou não bem sucedido? E quando Israel, você observa isso em toda a trajetória de Israel, no Antigo Testamento. Quando Israel desobedeceu, o que aconteceu? Os inimigos, eles vieram e levaram tudo, cumprindo a palavra. Você vai ver isso na trajetória. Momentos em que eles foram abençoados pela obediência, e momentos em que eles foram amaldiçoados pela desobediência, né? Vamos continuar lá. Versículo agora 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Ou seja, o Senhor, Ele daria chuva, e a terra daria fruto, e haveria prosperidade no campo, na vida. Eles tomariam emprestado se obedecessem? Não, só emprestariam. Eles seriam cauda ou cabeça? Se eles obedecessem, exatamente, né? Eles estariam por cima e não por baixo. Agora vamos lá, verso 43 e 44. O estrangeiro que está no meio de ti, verso 43, verso 44, se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Verso 44. Foi lido 43, agora 44. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Então, a gente está bem aqui cirúrgico, né? Para a gente ver quem é Deus. Não, pastor, quem era? Não, quem é? Deus, Ele era, Ele é, sempre será. Então, Deus colocou tudo diante do povo, todo o plano dele para o povo, para que quando o povo entrasse na terra, desse um bom testemunho, não um mau testemunho, não é? A gente observa isso claramente. Versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Versículo 58 ao 63, vamos lá. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então, o Senhor fará terríveis as tuas pragas, e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras, para voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que eres como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. Então esse detalhe aqui é interessante, porque Deus, Ele, com certeza, Ele teria alegria, como Ele teve em muitos momentos, em abençoar o povo na obediência. Mas também
Ele se alegraria, caso o povo desobedecesse, ele se alegraria com o castigo com o qual ele castigaria o povo. Ele se alegraria com isso também, está aqui, ó. A gente ouve muito as pessoas dizendo assim: ah não, irmãos, Deus não tem alegria nisso não, irmão. Deus não tem prazer em castigar ninguém não, irmão. A princípio, a gente até entende, certo? Usando outros trechos, a princípio. Mas aqui, a gente vê que ele se alegraria para as duas situações. Então, o que a gente pode extrair daqui para a gente? A princípio, Deus quer se alegrar pela nossa obediência para nos abençoar. Mas se nós envergonharmos a Deus, dermos um mau testemunho, Deus vai se alegrar em nos castigar. Então, a pessoa que quer ser abençoada, alegrar a Deus. Quem não quer alegrar a Deus? Só se uma pessoa não no seu estado normal cristão. Se a pessoa quer alegrar a Deus, ela tem que obedecer para Deus se alegrar também em abençoá-la. Agora eu tenho que pensar uma coisa. Eu até falei isso outro dia aqui, né? Nadab é amigo. Deus, Ele vai se alegrar de qualquer maneira. É lógico que Ele não quer se alegrar. Aí eu posso entrar com uma coisa que Ele não quer. Ele quer se alegrar e abençoar. Ele não quer se alegrar em amaldiçoar ou castigar. Mas caso eu teste a Deus ou tente a Deus, Ele vai se alegrar no meu castigo, porque ainda assim, qual que é o objetivo do castigo de Deus? Corrigir o servo dele, para que o servo dele se arrependa dos pecados e deixe os pecados e se arrependa na presença dele. É por isso que a Bíblia fala: Deus corrige aquele que ele ama. Deus corrige a quem ama. Então o objetivo da correção, a princípio, não é destruir. Pode até chegar a esse ponto, mas o objetivo é consertar a pessoa. Essa é a questão. Mas a princípio, a alegria de Deus está na obediência, para que Ele se alegre em abençoar, a princípio, e não em amaldiçoar. O Ele se alegrar em amaldiçoar é o segundo plano. É o segundo plano. Ele quer o primeiro, certo? Esse é um ponto, né, que a gente observa aqui. Eu quero aqui encerrar, dá para encerrar, com uma meditação rápida, que é muito extenso o texto, né? Mas eu quero aqui ler com os irmãos, também a partir do versículo de número 27, acompanhe comigo. Deuteronômio 28. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como cego, apalpava ou apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer.
ele ficaria. Os filhos seriam levados e eles sentiriam saudades todo dia, seriam consumidos por esse sentimento de tristeza, essa ansiedade, essa angústia. Olha só, irmãos, que situação, não é? Acompanhe comigo agora para encerrar mesmo, essa leitura aqui agora para encerrar mesmo. O trecho aí, onde se encerra, a partir do versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Quer dizer, eles seriam levados para vários lugares e serviriam a madeira e a pedra. Olha só, verso 65. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor lhe te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. E esse foi dito, vamos lá, verso 66. A tua vida estará suspensa, como por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, ah, quem me dera ver amanhã. Isto pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Verso último 61. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda, como escravos e escravas, aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Eles seriam escravos e ninguém compraria. Eu não vou ir lá, se você for ver, eu não vou ler. Eu vou falar e encerrar, para não me delongar muito. Do verso 53 em diante aqui, esse trechinho ia ler, mas você vai adorar. Eles chegariam a um ponto de humilhação, de sofrimento tão grande, que os pais comeriam os próprios filhos. Chegaram a esse ponto. Isso chegou lá em Lamentações, está lá. Se eu não me engano, Lamentações 4:10. Isso chegou, tá? Eu não vou lá para adorar. Então, os pais comeriam os filhos. E eles não iam dividir. Olha só, eles se tornariam mesquinhos, comeriam as escondidas, as ocultas, sozinhos ainda por cima. A mulher comeria o filho com a placenta e tudo. Meu Deus! Esse Deus aí é terrorista. Não. Deus queria ser temido. E como a irmã falou ali, isso aconteceu. Olha só, por isso que eu encerrei aqui. Lá no centro da Babilônia isso aconteceu, tá? As mulheres comiam seus filhos, lá no centro da Babilônia. Mas eu não vou por causa do horário. Para encerrar, Deus libertou Israel do Egito ou não? Sim. Mas se eles desobedecessem, eles voltariam para lá como escravos e ninguém os compraria. Meu Deus! Mas pastor, a Bíblia fala que o Senhor não queria que eles voltassem. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis. E Deus não queria que eles voltassem também, de maneira nenhuma. Porém, o Deus que faz a regra muda ela também. Ele é o Senhor. Quem vai falar para ele, soltar errado, você não pode fazer isso não. Caso eles não voltariam mais ao Egito pela obediência. Mas se eles desobedecessem, voltariam como? Deus libertou eles da escravidão. Se eles desobedecessem, voltariam novamente à escravidão. O cristão foi libertado por Jesus Cristo do mundo,
da escravidão do diabo e das trevas. Se ele não vigiar, ele acaba voltando para lá, para a velha vida de humilhação. Mas Deus não nos chamou para a humilhação, Ele nos chamou para a exaltação, e essa exaltação vem por meio da obediência ao Senhor. Ele não quer que nós voltemos, Ele quer que nós prossigamos. É daqui para o céu, para a morada do Senhor. Em nome de Jesus, se nós não venhamos a obedecer a Deus e não desobedecê-lo, para que não retrocedamos na nossa vida e voltemos à escravidão. Porque o pecado escraviza, o diabo escraviza. O Senhor libertou, mas cabe a nós permanecermos libertados nessa condição para que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Venha nos salvar completamente. Se coloca nos seus pés, faça assim com as mãos de forma longe. Senhor nosso Deus e Pai, todos presentes e ausentes, eu abençoo o teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do Espírito Santo. E a todos nós, ao Pai, no final de domingo, encorajados, consolados, amados, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, na consolação, no encorajamento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas do